na nossa segunda carreira de fio conduzido, eu comecei o que o gráfico me pede. São 6 carreiras de base. Aí, nós chegamos aqui onde nós abandonamos o fio que vai formar o desenho do tapete. Então, eu vou fazer o quê? Antes de fechar, eu pego meu fio e fecho os 2 pontos que ficaram para ser fechados. Agora, o fio a ser conduzido vai ser o cru. Então, o que eu vou trabalhar normalmente, tá? Eu vou laçar o fio, passar por baixo daquele fio amarelo, fazer o meu ponto normal. Olha só, fiz o meu ponto normal. Dou uma esticadinha no fio cru e olha o resultado. Certo? Tem que ser bem delicado para não ficar um buraco aqui, ó, na carreira de baixo. Então, agora eu vou terminar os pontos que o gráfico me pede. 6 pontos na cor amarela. 3, 4, 5 e 6. Não vou fechar, vou segurar, dar uma esticadinha e vou fechar com a cor de base. Olha, certo? Agora nós vamos fazer 6 pontos altos na cor de base. 3, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Vamos esticar, segurar o tapete e dar uma esticadinha no fio amarelo, bem delicado. E agora nós vamos fazer o quê? Fechar as 2 argolinhas que ficaram sobrando. O próximo número de total de pontos que o gráfico me pede são 9 pontos altos na cor amarela. Então, vamos fazer a condução seguindo o número de pontos que eu passei para vocês. Recapitulando: 6 pontos de base, 6 pontos na cor amarela, 6 pontos de base, 9 pontos na cor amarela, 6 pontos de base, 12 pontos na cor amarela, 6 pontos de base, 6 pontos na cor amarela, 9 pontos na cor de base, 3 pontos na cor amarela e 6 pontos de base. Eu vou fazer a minha carreira e em seguida volto para continuar o nosso tapete. A nossa próxima carreira de condução do fio, o gráfico nos pede 12 pontos altos. Muito bem, eu já fiz 6 pontos altos. Aí eu vou encontrar pelo caminho o fio amarelo que eu abandonei. Então, o que eu faço? Eu vou conduzir esse fio amarelo. Eu vou fazer um ponto alto e vou conduzir normalmente. Vou laçar o fio e passar por frente do fio amarelo para fazer o meu ponto alto. Ó, conduzindo. Ah, ele vai ficar aqui no meio do caminho? Vai. Nós vamos dar uma puxadinha nele, sem puxar muito, para ajeitar, e ele se perde, ou melhor, ele se encontra junto com a outra carreira de fio amarelo de baixo e não aparece. E a gente continua a condução até completar os 12 pontos de base. Nós já temos 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, certo? Olha só o detalhe. Não fica aparecendo, porque ele fica fazendo parte do ponto de amarelo que está lá embaixo. Vou precisar puxar? Não vou, tá? Porque ele já ficou bem ajustado. O que eu vou fazer agora? Só vou terminar e trocar o fio de condução, certo?
Então, nessa próxima carreira, anotem, nós faremos 12 pontos altos na cor de base, 9 na cor amarela, 15 de base, 12 amarelo, 6 de base, 6 amarelo, 6 de base, 3 amarelo e 6 de base. Eu vou fazer a minha e já volto com vocês.